Uma medida para aumentar a segurança e diminuir a velocidade dos veículos, as rotatórias estão instaladas por toda a cidade e se multiplicam nos cruzamentos. Na prática, isso nem sempre funciona. Por quê? Seja pela pressa, pela imprudência ou por muitos falta de conhecimento, os condutores fazem as estatísticas de acidente aumentarem a cada dia. Então parece que ela perde o sentido. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o repórter Misael Mainetti, que vai nos contar qual é a função da rotatória e o que a CET tem feito para reduzir esses números. O que se explica tanto acidente assim, meu amigo Misael? A rotatória significa a redução de velocidade, né? Diferente desse bebê que você disse que estava com pressa e nasceu na rodovia. Muito boa tarde para você, Alexandre, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Eu e o Cleiton Gonçalves aqui numa rotatória que foi recentemente colocada aqui em Santos e elas são muito importantes aí para o trânsito. Inclusive tem agentes da CET fazendo uma ação para explicar a função da rotatória. E a gente vai mostrar aqui o operador Hércules, olha, ele está conversando com cada motorista que passa por aqui para falar sobre isso. Mas para dar mais detalhes, eu vou falar com a Luciana Beck, que é diretora de planejamento e de projetos na CET. Pedir para vir só mais um pouquinho para cá, por favor. Eu mesmo, Luciana, vou ser sincero aqui, fiquei com dúvidas nesse final de semana, estou com uma amiga do interior aqui e ela falou de quem é a preferência. Então, Alexandre, eu te pergunto, tá vindo um carro daqui e um carro daqui. Luciana, de quem é a preferência? Boa tarde. Oi, boa tarde. Numa rotatória, nenhuma das vias tem a preferência. Tem a preferência aquele veículo que já estiver na rotatória. O que significa já estar na rotatória? Está paralelo ao círculo, já tem entrado dentro do cruzamento. Esse veículo é que tem a preferência. Por isso, quando eu chego perto de uma rotatória, obrigatoriamente eu tenho que reduzir a velocidade, né? Automaticamente você tem que respeitar a preferência, você tem que reduzir a velocidade quando você está próximo de um equipamento como esse. E em relação aos pedestres, eles nunca podem atravessar na diagonal e sim sempre nas faixas. Sim, e houve uma redução importantíssima, Alexandre, do número de acidentes depois da instalação dessas rotatórias, não é? Sim, nos cruzamentos onde nós temos rotatória em Santos, o número de acidentes reduziu em média em 65%. Alguns lugares mais e outros menos. Em média 65%, o que é um número bem positivo. Fica aqui comigo porque eu vou chamar uma participação aqui de um morador que a gente encontrou aqui. O nome do senhor qual é? Luiz Carlos Kovalek, de Figueiredo. Luiz Carlos, ele mora aqui em Santos, naquela casa ali. E o que acontecia antes de ter rotatória aqui, né? Quando não havia rotatória? Era acidente todo dia. Eu já moro há 40 anos aqui, todo dia. Depois que foi plantada a rotatória, acabou os acidentes. De janeiro para cá, zero. E você me disse que inclusive tem um acidente gravíssimo, onde o carro entrou, bateu no carro que estava dentro da sua garagem. Isso, justamente. Bateu, levou o portão e pegou meu carro que estava dentro da garagem. Perigo, né? Opa! Então, a rotatória é bem-vinda. Com certeza. Parabéns para a CET. Obrigado pela entrevista. Vou chamar a Luciana de volta para dar mais dicas de segurança para a gente. A gente viu um caso aí simples, né? Que mostra que a rotatória é bem-vinda para evitar acidentes. E os números mostram isso para a gente também. Agora eu quero saber de multa. Quem não respeita a rotatória pode levar multa. Sim, quem não respeita a rotatória é multa gravíssima. É uma multa de acima de R$800. Importante que não pode, em momento algum, passar por cima da rotatória, que aí sim você vai ser autuado. Agora, carros grandes como caminhões e ônibus, quando fazem a rotatória, acabam invadindo um pouquinho dela. Aí não tem problema por se tratar de um veículo grande. Não tem problema, porque justamente por ser um veículo maior, e quando ele faz o raio de giro dele, acaba pegando um pneu ou outro, parte da rotatória. Ele, em momento algum, está passando por cima totalmente da rotatória, que é o que acontece hoje em dia com veículos menores, motocicletas e bicicletas, que podem sofrer um acidente com os veículos que estão circulando na rotatória. O pedestre, a gente está aqui, inclusive, pode me acompanhar aqui, por favor? A gente está aqui, inclusive, numa faixa de pedestres, ó, vou mostrar aqui para vocês na TV. O pedestre tem que usar essa faixa. Acontece da gente ver também, quando a rua está vazia, o pessoal passando pelo meio da rua. Não pode, né? Não, não pode. Muitos pedestres eles atravessam na diagonal, ou seja, por cima da rotatória, às vezes até param no meio da rotatória. Não, isso não é permitido. Ele tem que seguir as faixas de pedestre, parar no meio do cruzamento não é seguro.
Ok, então ficam aí essas dicas, Alexandre, que a gente teve ao vivo. E vamos voltar ali e mostrar a ação da CT, só para a gente ver o que está acontecendo. Eles estão orientando cada carro, é isso? Sim, essa orientação ela vai durar um mês. O motorista é diretamente abordado e também recebe uma cartilha com orientações. Ela acontece todos os dias desse mês, durante o período da manhã. Vou tentar falar com o motorista, vou ser ousado aqui. Vamos ver um pouquinho da orientação aqui que está acontecendo, Alexandre? Campanha rotatória. A gente iniciou essa campanha esse mês e a gente vai orientar os motoristas como transitar corretamente numa rotatória. Às vezes alguns motoristas têm dúvida de quem vem da direita, de quem vem da esquerda, quem tem a preferência. Então a gente tem nosso folheto explicativo. Tá bom? Olha aí, um folheto explicativo para cada motorista. Então o resumo é esse, Alexandre. Quem tem direito a entrar na rotatória primeiro? Quem já está na rotatória. Boa. Fica a dica então para você que está assistindo o Balanço Geral. Mais imagens aí ao vivo das famosas rotatórias aqui em Santos que eu encontrei quando eu mudei para cá. Então não adianta ter pressa, é observar quem está primeiro na rotatória e ser gentil, esperar que o veículo passe para que depois você utilize a rotatória. Não tem erro, não tem segredo. Obviamente você vai ter que diminuir a velocidade quando você chega numa rotatória. Você não vai vir no pau, né, acelerado e atravessar a rotatória. Então você vai observar quem entrou primeiro e aí depois você vai logo em seguida. E assim, gente, trânsito é questão de gentileza, é questão de educação, de respeito. Isso evita muito acidente. Às vezes as pessoas ficam muito estressadas no dia a dia, na rotina que é puxada e descontam no trânsito. Não quer brigar com a mulher, não quer brigar com os filhos em casa, mas descontam no trânsito, xingando o outro motorista, fechando, cometendo imprudências. E quantas tragédias acontecem por causa disso? Então a gente tem que ter também inteligência emocional, equilíbrio na hora de transitar para que a gente evite problemas. Já temos muitos problemas na vida. Ninguém quer uma dor de cabeça no trânsito, batendo o carro ou brigando com o motorista amiguinho, vizinho, né? O coleguinha. Deixa ele passar primeiro se ele tiver com mais pressa e depois você utiliza a rotatória e assim vai seguindo as orientações e as leis de trânsito, que é bom para todo mundo.